Fique atento, né? Eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Tiago, do capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Nós estamos numa série tratando muito sobre uma fé viva, que deve ser encarnada e vivida de verdade, né, por nós. E hoje eu vou falar sobre ouvir e fazer. E espero que o Senhor possa ministrar em nossas vidas de forma poderosa. Amém? Eu quero fazer essa leitura junto com os irmãos nesse momento. E se você quiser, você pode deixar a sua Bíblia aberta no texto que nós vamos ler. E se você quiser ir acompanhando e guardando aí e anotando, se você quiser. Mas que você fique com ela aberta e enquanto eu vou falando dos textos bíblicos, que você possa meditar, que você possa ler, reler, e que você possa guardar isso no seu coração, para que você não esqueça disso. Amém? Versículo 19, a partir do versículo 19, vamos fazer a leitura. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas condições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Eu não sei se você repara e pensa sobre as mudanças que vão acontecendo na realidade humana, nos tempos que vivemos, na nossa história, no nosso dia a dia, ou se você vai somente seguindo o curso, caminhando sem pensar, raciocinar sobre as mudanças. Mas nós estamos vivendo um tempo, nós somos de uma geração. Eu sou dessa geração, não sou da geração passada. Apesar de ter nascido há muito tempo atrás, eu estou vivendo essa realidade. E a nossa realidade, esse tempo presente que vivemos, nós somos consumidores de conteúdos cristãos, conteúdos evangélicos. Eu acho, pelo menos eu vou falar pelo tempo que eu estou vivo, eu não me lembro de um tempo onde nós tivemos tanto acesso a conteúdos cristãos, a conteúdos evangélicos, a pregações, a eventos, a cursos e tantas outras coisas que aparecem que contribuem para o nosso crescimento, desenvolvimento, que contribuem para a gente aprender mais, crescer mais. Mas nós entramos num ciclo vicioso que nós vamos consumindo a cada dia, vamos enchendo os nossos corações de várias coisas, e aí vamos ouvindo e acumulando conhecimento, entre aspas, vamos acumulando conteúdos, ao ponto de compartilharmos as coisas sem nem olhar e ver. Eu já recebi vídeos de heresia de irmãos compartilhando comigo. Na verdade, ele compartilha todos os dias. Não é daqui da igreja não, tá bom? Todos os dias. Chega uma miséria de um vídeo político ou de algum profeta maluco.
e ele manda. Eu não sei por que ele acha que eu gosto daquilo. Talvez eu tenha que falar, né, irmão? Pelo amor de Deus, me bloqueia e não me manda mais. Mas todos os dias alguma coisa, e escute isso daqui, veja isso lá. Nós temos filmes evangélicos, nós temos músicas, nós temos cultos belos. Nunca tivemos um tempo com tanta tecnologia, com tantas coisas, com tanto investimento de lugares para você aprender. Eu costumo dizer que se eu tivesse ido para o campo missionário nesse tempo, meus irmãos, eu tenho uma lista de coisas que esse tempo ia me economizar tempo, ia me economizar dinheiro e um monte de outras coisas. Eu não tinha o YouTube como é hoje, eu não tinha como acessar um curso à distância. Talvez eu tenha que dar graças a Deus por isso, porque eu não me tornei um preguiçoso e tive que cavar para conseguir pegar um pouquinho de alguma coisa e poder aprender. Não tinha e-book, eram livros, não tinha como adiantar o áudio, não tinha como olhar uma videoaula em 3x, não tinha como fazer nada disso. Mas eu vivo nesse tempo, e nesse tempo eu faço essas coisas também. Eu tenho guardado e preocupado o meu coração com essa realidade de ouvirmos tanto, de nos enchermos tanto, de participarmos de tantas coisas. Toda hora salta algum curso, alguma coisa de plantação de igreja, formação espiritual, de espiritualidade, mais um monte de coisas, e nós parece que a gente quer ir para tudo isso, se envolver em tudo, e queremos ouvir tudo isso e encher as nossas vidas. Irmãos, os nossos ouvidos em um dia, ele vai captar tanto conteúdo, que nenhum irmão desse que recebe essa carta de Tiago recebeu na vida inteira deles. Quem sabe alguns, porque viviam debaixo de perseguição, gerada também, já dando início com a perseguição de Estevão, a morte dele, e aí os irmãos de Jerusalém começam a andar por todos os cantos, viajando, não podiam ter um HD cheio de coisas, mas eles têm um texto, eles têm uma porção. E Tiago está escrevendo para eles, naquele tempo, dizendo para que eles tenham cuidado. Tenham cuidado. E que apreciem a habilidade de ouvir. Mas precisamos ter o cuidado, porque hoje nós ouvimos demais e fazemos pouco. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para a realidade desse texto e entender que só nesse culto nós já ouvimos o suficiente para quebrar o ciclo vicioso do ser consumista de conferência, de encontro, de curso, de livro, de pregação, de série, e começar a colocar em prática. Poderíamos ir para casa nesse momento, abandonando a área de espectadores, para colocar em prática o que nós ouvimos. E deixarmos de olhar para o domingo como o melhor dia para se praticar a vida cristã, na EBD e no culto à noite, e entender que uma fé viva se pratica na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, todos os dias, inclusive no domingo. Tiago, ele escrevendo para esses irmãos, ele coloca algumas coisas aqui que eu acho que a gente precisa guardar no coração realmente como algo que devemos fazer amanhã. Eu vou pregar talvez de um jeito um pouco diferente, talvez, porque eu não me responsabilizo. Se Deus tocar no meu coração e mandar falar as coisas, eu vou falar. Mas eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui, para a gente colocar em prática, logo depois de qualquer coisa aqui que seja ensinamento da carta para a gente, de colocar em prática hoje ainda, ou amanhã, se você estiver vivo, colocar em prática e não sair daqui somente como ouvinte. Do versículo 19 ao versículo 20, nós olhamos para esse texto e precisamos ter o cuidado com uma fé que se ilude, com uma fé que pode só ficar diante dos nossos olhos e não se tornar profunda em nosso coração. Tiago, ele olha nesse texto, ele declara e mostra para a gente aqui uma síndrome do nosso coração reativo.
Ele identifica e ele fala de forma clara para esses irmãos, colocando para eles como que eles devem ser, fazer e como devem viver. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Meus irmãos, nós somos rápidos demais para falar. Nós interrompemos para defender nossas opiniões. Nós queremos dominar as conversas. Nós queremos falar antes do outro terminar, porque nós já entendemos que sabemos o que está dentro da cabeça dele. Não, já sei o que tu vai dizer. E aí interrompe e fala o que o outro ia dizer e que você nem sabe o que ele ia falar. Nós não damos tempo para as pessoas falarem. O texto é claro, ele está dizendo para a gente, estejam prontos para ouvir. Você já teve aquele sentimento de estar conversando com alguém e parecer que a pessoa não está ali com você? Você já teve aquela impressão de que você está falando, mas o outro só está pensando já dentro da sua cabeça o argumento que ele vai falar para você para dizer que tu está errado? Agora, você já pensou quantas vezes você faz isso também? Enquanto o outro está falando, você não está ouvindo, mas está pronto, preparado para falar. Uma ânsia de dizer, uma ânsia de falar, porque nós temos a verdade, nós queremos falar, falar e falar. Na maioria das vezes, quando nós fazemos isso, é lutando para defender o nosso próprio ego. É uma luta para defender a nossa imagem, quem somos, como vivemos. Nós não queremos ser vistos como o outro está dizendo e já temos pronto uma imagem que queremos que o outro tenha da gente, mesmo depois de conviver 50 anos com a gente. Nós queremos defender o nosso ego, nós queremos defender as nossas opiniões, nós queremos dominar as conversas, nós queremos dominar tudo, estamos prontos para falar o tempo todo, irmãos. Se você fizer um acordo com seu marido ou a sua esposa, é o lugar que a gente mais peca com isso, né? E fizer um acordo de, primeiro eu falo, você vai escutar, não me interrompa, não diga nada, e só escute o que eu estou dizendo. Quando eu terminar, você vai poder falar. E eu também não vou te interromper. Aí cada um colocasse alguma coisa na boca, amarrasse, para que ficasse tentado não fazer isso. Se a gente conseguisse fazer isso mesmo, como que seria nosso relacionamento dentro de casa? E você ouvir. É fácil fazer isso? Não é. Mas Tiago está deixando claro aqui que nós devemos ser lentos para ouvir. É isso que ele está dizendo? E sejam prontos para e tardios para falar. Nós somos lentos para ouvir, irmãos. Essa é a realidade. Nós desligamos quando a palavra nos confronta. Nós desligamos quando o outro está falando verdade para a gente. Nós nos desligamos quando o que está sendo dito pelo outro nos incomoda, ou quem está falando eu não gosto muito daquela pessoa, mesmo que ele esteja falando a verdade, eu me desligo para não ouvir. Talvez, pelo rumo da conversa que a gente vai ter aqui até o final, tu já tenha se desligado. Isso aqui não é para mim, estou em outro lugar. Você já criou um monte de pré-julgamentos. Nós desligamos. Porque a gente gosta de falar, mas a gente não gosta de ouvir. Somos rápidos. Aqui é os sintomas da realidade que ele está colocando para os irmãos e de um coração que está assim. Rápidos, somos rápidos para irar. Somos rápidos. Quando alguém fala e nós não temos a paciência de ouvir, nós respondemos, nós nos defendemos e aí nós reagimos com agressividade, somos explosivos,
nos tornamos passivos, porque o nosso ego está sendo ameaçado por quem está falando alguma coisa conosco. O nosso ego está sendo massacrado, perseguido às vezes pela verdade de Deus, e nós queremos sair correndo e nos proteger, e talvez nessa hora o teu ego já está dizendo, é melhor tu ir embora agora. E tu vai escutar algumas coisas que você não gostaria de ouvir. E eu não estou te ameaçando. Fica tranquilo. Mas muitas vezes essas são as nossas reações, irmãos. Não é fácil ouvir. Não é. Não é fácil deixar de falar. Também não é fácil deixar de ficar irado quando alguém toca nos ídolos do nosso coração. Como têm sido nossas reações? Como é a nossa vida? Chegamos ao ponto da ira? Será que esse é o quadro da nossa vida diária, onde nós falamos demais, ouvimos pouco, e quando alguém fala com a gente e atinge o nosso ídolo, o nosso ego, nós nos iramos tanto ao ponto de tentar vencer a guerra das palavras sendo agressivo, ou então fazendo alguma coisa para interromper o assunto. Abaixa, não quero ouvir mais nada não, estou indo embora, chega! Aí você falou o que quis, o outro escutou, e na hora de você ouvir, você interrompeu. Ganhamos a briga. Tiago, irmãos, nesse texto, coloca aqui os sintomas dos nossos corações. Essa é uma realidade. E se vencermos isso, os nossos relacionamentos já melhorariam hoje. Mas essa é a nossa realidade diária. Essa ira humana, muitas vezes disfarçada de zelo santo, é um sistema de alarme. Ele está apitando. É um mecanismo de defesa do nosso ego quando nossa segurança, o nosso controle e a nossa reputação são feridas. Irmãos, eu sou pastor e sou pecador. Então, eu convivi muito tempo com uma realidade de estar sempre com muitos pastores, e quando tocava nisso, eu ouvi e vi isso várias vezes acontecer. Tu tem limite, eu sou pastor e é cada um no seu lugar. Eu acho que você já saiu do teu limite. Que limite, irmão? Se a palavra de Deus está sendo falada, pastor é ovelha também. Mas quantas vezes, quando tocavam nas feridas, nos ídolos do coração, no controle, na segurança, eles colocavam o limite para as ovelhas. Quando não, os cargos. Você é pastor, eu sou ministro. Você é ministro, eu sou bispo. Você é bispo, mas eu sou apóstolo. Aí quem toca num apóstolo fala, mas agora eu sou anjo. Todo mundo correndo, ninguém quer ser tocado. Porque, de verdade, nós somos confrontados e o nosso coração não gosta disso. Existe uma solução prática, e agora é ouvir e fazermos. Antes de responder numa discussão virtual ou presencial, fique em silêncio e ore ao Senhor. E pergunte para Ele, Espírito Santo, é para a tua glória ou para a minha defesa? Quantas vezes pessoas apontando meus erros, minhas falhas, a primeira coisa que eu quis fazer era, mas e isso e aquilo. E às vezes que eu consegui fazer isso aqui, é para a tua glória ou é para a minha defesa, Senhor? E quando eu entendia rápido, porque não é sempre não, tá? Aqui não é mágica não. Eu entendia. Eu estou tentando me defender, Senhor. Então destrua o ídolo que o Senhor tocou. Quebre ele. Quebre ele. Imagina as esposas, os maridos, os filhos, na hora que está acontecendo aquelas discussões teológicas dentro de casa, e fala, Senhor, estou aqui tentando me defender para mostrar que ele ou ela está errado. Ou é para a glória do teu nome? Então use a boca da Michele, Senhor, para destornar os ídolos do meu coração. Vamos conversar com ela, ver quando eu faço isso todas as vezes que a gente discute. Senhor, para a glória do teu nome. Não, meu irmão. Eu fico tentando me defender e ela, cuidado com o ídolo, que não sei o que. Aquilo não é teologia agora, não.
A solução prática é olhar para isso e ver, eu sou boca aberta, falo demais. Falo de mim, falo dos outros, falo de tudo. Eu não sei ouvir ninguém mesmo. Eu só me escuto. E quando eu entendo que eu estou errado, eu ainda brigo comigo. Você não está errado, não. Diga comigo, dizendo para você mesmo. Você é tudo aquilo que você acha que você é. Aí começa, né? Uma autoajuda. Mas, na verdade, irmão, nós precisamos reconhecer diante do Senhor. E se você fica irado ao ponto de querer ganhar a briga, as questões da vida no âmbito da palavra, tentando terminar os assuntos, ganhando com briga, chorando, ou seja lá o que for, é uma hora de se submeter e dizer, Senhor, me ajude. Eu não quero fugir para esse lugar. Ele também identifica aqui uma síndrome do coração desses irmãos que estão longe, mas animando, fortalecendo, mas esses irmãos estão sofrendo perseguições e podem morrer por causa do evangelho. Estão dispersos por causa da perseguição. Eu não vou falar da introdução de tudo da carta, porque a gente está numa série, né? O João já fez isso com maestria e a gente precisa lembrar. E aí voltar. A síndrome da fé de espelho, versículo 22 e versículo 24. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Assemelham-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Você já se viu no espelho alguma vez e voltou depois para olhar porque esqueceu qual era a tua camisa? Graças a Deus eu também não. Vocês pensaram que eu ia falar que eu já fiz isso, né? Você já se olhou no espelho alguma vez e voltou e pensando assim, sabe que eu penteei o cabelo? E aí tu viu que tu era careca? Não é nesse contexto. Mas aqui, irmãos, imagine aquele que contempla o seu rosto natural no espelho, ele contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Irmãos, isso daqui poderia estar incluindo algum tipo de síndrome. E dá para botar algum tipo de tratamento. Os esquecidos, alguma coisa assim. Mas a realidade aqui, irmãos, os sintomas aqui desse texto é que ouve, mas não pratica. Concorda com o sermão, mas não altera a agenda da semana. Concorda com o sermão que ouviu, mas não renuncia a nada. Concorda com tudo que já ouviu pela internet, um monte de coisa, e continua buscando qual a melhor forma de melhorar a minha vida de oração. Compra livro de oração, vê vídeo sobre oração, mas não ora. Como ler a Bíblia melhor, aí não vem na EBD, não vem na escola de discípulos, não vem não vai para o grupo pequeno, não vai para o seminário, não vai para lugar nenhum. Mas ele está pesquisando na internet como aprender a Bíblia melhor. Como? Por incrível que pareça, eu já me perguntaram essas coisas muitas vezes na minha vida. Pastor, eu queria melhorar a minha vida de leitura bíblica, de conhecer mais a Bíblia. E por que tu não lê? Tu está lendo a Bíblia? Ah, eu estou lendo, mas eu não entendo e tá. E qual a tua dificuldade? Não tem ninguém para me explicar. Eu falo, estou aqui tem 6 meses nessa igreja e tu ainda não vem na BD. Então tu não quer, não. Eu conversava com o irmão essa semana, de gente, eu quero começar um seminário, eu quero. Aí eu ia lá, está aqui o lugar que tu pode estudar, está aqui. Ah, mas não quero. Então vai na igreja lá. Vai para a formação ministerial. Não era a nossa formação ministerial, mas vai se formar, vai lá, vai estudar, compra um livro, faz alguma coisa. Ah, eu vou ver. Irmãos, ouve, mas não pratica. Nós concordamos com as coisas que Deus fala com a gente. Nós concordamos que não devemos ser maridos autoritários que maltratam nossas mulheres, mas não praticamos. Nós ouvimos na palavra que as mulheres devem se submeter aos seus maridos, mas não praticamos. Nós ouvimos que devemos ser generosos, nós ouvimos que devemos amar o próximo, nós ouvimos um monte de coisas em tudo que aprendemos, em tudo que consumimos, mas praticar, irmãos, é difícil.
nós ouvimos, mas não praticamos durante a semana. Não colocamos em prática. Nós olhamos no espelho e nos esquecemos. Reconhece o pecado, mas não muda. Vê as manchas no espelho da palavra, mas se vira e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Foi confrontado durante o culto, confrontado durante a palavra. Deus falou, Deus ministrou, mas viramos as costas. Acaba o culto. E aí vamos para a praça e vamos para casa e amanhã, segunda-feira, nos esquecemos de tudo. Deus fala e nós não obedecemos. Nós nos olhamos no espelho e nos esquecemos. Isso é um perigo. O espelho espiritual, irmãos, ele revela a nossa real condição. Revela de verdade. Só que ele revela um auto-engano. Revela o auto-engano. Aí vamos para o lado do escolhemos a verdade, mas esquecemos. Porque muitas vezes a transformação é levada em conta como um alto preço a ser pago. E aí desistimos. A transformação requer algo maior do que informação, do que saber, do que entender. Então, por isso ficamos ouvindo, mas não praticamos. Não colocamos em prática, não temos transformação, não experimentamos de verdade a ação de Deus em nossas vidas, porque não conseguimos sair da nossa terra e segui-lo. Porque não conseguimos, contra a nossa vontade, os nossos desejos, fazer aquilo que não queremos. Abrir mão da razão, abrir mão daquilo que Deus tem falado conosco, e aí estamos diante do espelho, e nesse momento nós estamos diante do espelho, que é a palavra. O que vamos fazer? Vamos lutar? Vamos dizer que não é bem assim? Diante das Escrituras, é o lugar que nós não temos como refutar e brigar e ficar irado, porque é verdade pura, sem intervenção de um outro pecador que está nos ofendendo com o que está dizendo. A não ser que não creiamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí selecionamos o que queremos que seja ou não. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então esse espelho que estamos diante dele nesse momento, está mostrando para nós quem somos por dentro. É por isso que o culto, irmãos, é muito importante na pregação, porque sem a gente querer e desejar, nós estamos todos os domingos, todas as vezes que uma Bíblia é aberta e é exposta às Escrituras, diante de um espelho, e nós estamos olhando, e a maioria das coisas que nós vemos é de verdade que somos sujos e precisamos ser lavados pela palavra. Qual é a solução prática? Ouvir e fazer. Depois desse sermão e dos outros que você vai ouvir, transforme o que você ouviu em carne, em verdade. Essa verdade recebida que Deus está te chamando para fazer, e eu não sei exatamente o que é de forma particular, recebe essa palavra. Coloque em prática. Se Deus mandou tu perdoar alguém, amanhã liga para essa pessoa. Liga amanhã para essa pessoa. E se você tem dificuldade de fazer isso, escolha alguém quando eu terminar o culto e diga, Deus mandou fazer isso. Eu estou dizendo para você que eu vou fazer, para que essa pessoa possa te pedir conta depois se você fez ou não. Colocar em prática. Isso pode acontecer amanhã, ou hoje quando eu terminar o culto. Não faça isso agora, porque eu não terminei de pregar ainda não. Mas preste conta. A gente precisa olhar, irmãos, para a Bíblia Sagrada e ver que essa é a nossa condição caída, irmãos. Nós gostamos da aparência, irmãos. Nós parecemos ser. Nós falamos muito sobre quem somos, o que podemos fazer. Nós não gostamos de ouvir os outros. Ficamos irados. Mas diante das Escrituras Sagradas, a gente só vai ter que concordar de que é assim. Agora, existe uma mudança radical e poderosa, que é quando o que você ouviu,
o que você leu, o que você viu, você consegue colocar em prática de ser um praticante. Alguém que ouvia um mestre falando e ia em alguns seminários dele, da época de Jesus, não significava que essa pessoa era um discípulo dele, que andava, ouvia, ia em alguns lugares, hoje vai ter cura em tal lugar, porque ele curou tal dia, vamos lá, vamos ver, participava de tudo, ia em todos os lugares. Não queria dizer que essa pessoa era discípulo de Jesus. Mas quando ele ouvia os ensinamentos desse mestre e colocava em prática e começava a copiar e colar, as pessoas olhavam e diziam: esse é um discípulo de fulano, porque ele está colocando em prática os seus ensinamentos. Se olharmos por esse lado, irmãos, e vermos o quanto que praticamos aquilo que ouvimos do Senhor, para sermos chamados de discípulos de Jesus, será que as pessoas iam avaliar a gente de verdade como discípulo de Jesus? Na nossa vida diária, se nós colocamos em prática o que ele tem falado, o que ele fala conosco, através da sua palavra, através de sermões, se a gente coloca em prática, seríamos ou não chamados de discípulos? Seríamos cópias dele? De verdade estaríamos replicando os seus ensinamentos na vida dos outros? Estaríamos colocando em prática a sua verdade em nosso coração? Devemos pensar nisso com seriedade. Tiago, ele demonstra para todos nós, aqui deixa claro para todos nós, uma possibilidade de cura. Mas é uma possibilidade de cura com uma cirurgia de transplante do coração. É de verdade, pela graça de Deus e pela palavra de Deus, experimentarmos isso. Porque a solução não são mais esforços, mas a solução é uma intervenção divina. Qual é a solução para essas coisas que vimos anteriormente? Uma intervenção divina e poderosa. Não temos como continuar com as mesmas feridas, as mesmas doenças, com o coração do jeito que era, sem experimentarmos o que ele faz através do Evangelho. Versículo 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A primeira coisa é deixando toda impureza e acúmulos de maldade. Um resumo seria que é um chamado à preparação radical do coração para que o evangelho possa ser recebido e frutificar. É de verdade uma asepsia espiritual, irmão. E é indispensável antes do transplante que a palavra vai fazer, que o Espírito vai fazer dentro de nós. E a gente, para entender isso, precisamos olhar algumas coisas que o próprio texto diz para a gente. Primeiro, impureza, que é a contaminação moral passiva, é a sujeira espiritual acumulada, como os pecados ocultos, a cobiça e a amargura que mancha a alma e nos torna insensíveis a Deus, irmão. Toda impureza, todo pecado nos torna insensíveis a Deus, ao que Deus fala. Acúmulo de maldade. Aí aqui já é a infecção espiritual. Aqui já é a infecção dentro do coração. É de verdade a malícia, a fofoca, a inveja, que foram cultivadas e são cultivadas, que transbordaram a nossa vida, e é por isso que falamos, e às vezes sai podridão, e aqui eu não estou falando de palavrão, mas eu estou falando de palavras que causam morte de verdade. Se torna um câncer dentro de nós, que sufoca a nossa vida espiritual, e para que ela seja saudável diante do Senhor. Meus irmãos, a gente precisa levar a sério o que a palavra diz. Deixando, Tiago deixa claro para eles que é um comando, irmão, para despir-se, para arrancar as roupas sujas pelo pecado. Aqui não é uma sugestão, mas é uma convocação para um arrependimento e uma guerra espiritual, porque agora, meu irmão, nós entramos em guerra. Quem dera, irmãos, se fosse só o diabo. Quem dera. O nome de Jesus é poderoso para expulsar o Satanás.
mas o nosso coração precisa ser olhado com cuidado, com amor, mas muitas vezes como o nosso maior inimigo. Como o nosso maior inimigo. Olhando para isso, você pode pensar assim, poxa, isso é legalismo. Não é legalismo. Pois o poder para deixar, irmãos, o pecado, vem unicamente do Evangelho. Não porque eu resolvi amanhã me comportar melhor, amanhã deixar de fazer isso ou aquilo. Se não for por um poder externo, por uma ação externa e por um poder que não é o seu, você não vai mudar nunca. Aqui é o poder de Deus se manifestando dentro dos nossos corações. Porque, irmãos, em Cristo nós fomos de verdade libertos do domínio do pecado. E recebemos uma nova identidade, somos filhos de Deus. Somos filhos do Senhor. Então podemos, pelo poder do Espírito Santo, viver de acordo com o que já somos, com o que fomos chamados. E esse abandono ativamente do pecado e das forças que nos prende, depende unicamente do poder de Deus mesmo. Porque tem coisas que você nunca vai conseguir deixar de fazer e nunca vai conseguir ficar um pouquinho melhor, irmãos. Nunca vai. Mas aqui nós temos uma esperança em nosso coração. Porque a palavra de Deus implantada, enxertada em nossos corações, é uma limpeza do nosso coração, é uma purificação, é um dos passos que Deus faz para implantar a sua palavra em nosso coração, para que o solo do nosso coração, da nossa vida, seja um solo limpo, que possa crescer, frutificar e ser transformado por ele. Aqui, irmãos, nós podemos olhar e ver porque muita gente não muda nunca. Se não for pela palavra, se não nascer da água e do Espírito, se não tiver o rio de águas vivas borbulhando aqui dentro, nunca será uma purificação, como as Escrituras chamam. Nunca será uma transformação. Nós vamos cair e cair e cair, porque nós não conseguimos mudar a gente. Mudamos alguns aspectos, mas não transformamos o coração, não transformamos a vida inteira. A palavra implantada, como ele diz, é o Evangelho vivo de Cristo Jesus em nossos corações. Ele vai operando esse transplante, arrancando o coração de pedra que tínhamos e colocando um coração novo, um coração de carne. E aqui, irmãos, não é um conselho para a gente seguir, é um mandato. Nós devemos colocar de verdade a palavra do Senhor dentro de nós. A palavra é o Evangelho dentro da gente. A palavra é o próprio Cristo dentro de nós. Implantado nesse texto significa enxertada. É de verdade o trabalho de um agricultor nos nossos corações que prepara o solo para que de verdade ele não seja mais estéril, mas que ele possa ser produtivo. Só a palavra pode fazer isso dentro de nós. A orientação de Tiago aqui para esses irmãos e para nós é acolher com mansidão. Qual é a nossa parte? Não é conquistar, irmãos, ou merecer. O nosso papel aqui é receber a palavra, receber a Cristo com um coração humilde e ensinável. Com um coração humilde. É uma fé que se submete, é uma fé que se entrega. Nós abandonamos a ira, o orgulho, calamos nossa boca, ouvimos mais, e a ira vai desaparecendo e a mansidão vai tomando, e vamos entrando no processo de mudança e de transformação, até percebermos que o nosso coração é outro, não é mais o mesmo. E é isso que ele faz em nós. E essa palavra, ela é completa, ela é poderosa. Meus irmãos, quando nós olhamos para textos como esse, e vamos daqui a pouco terminar, e tu vai para casa, o que a gente vai fazer? Como vai ser nossa vida amanhã? Eu fiz essas orações, e o que eu estou compartilhando aqui com vocês com ações práticas, porque eu fiz o meu não um check-in, mas eu fiz um detalhezinho lá do lado, que é para eu praticar isso na minha semana, até ouvir
no próximo domingo o sermão da série dentro de Tiago. Eu te aconselho a ler durante a sua semana, porque é o que eu quero fazer em mim, é o que eu quero que Cristo faça em mim. Tem uma solução aqui. Nesse momento é a oração do desapego, irmãos, para que esse enxerto possa acontecer dentro de nós. É pedir ao Espírito Santo: tira de mim a raiz dessa impureza, seja lá o que for, amargura, cobiça, maldades. Implanta em mim a tua palavra de verdade sobre essas áreas, Senhor, que eu estou colocando diante do Senhor, porque eu quero alcançar o perdão, a alegria do contentamento, e eu quero experimentar os efeitos do Evangelho no meu coração, na minha vida, na minha vida. No versículo 25, ele diz: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, este será bem-aventurado no que realizar. Existe um contraste aqui, que a lei antes de Cristo, irmãos, é como uma cadeia para a gente, e é um padrão impossível de ser alcançado, se você quiser seguir a lei. Mas a lei de Cristo, ela é liberdade. É liberdade, porque é o caminho que o Pai desenhou para a nossa alegria. Porque agora, em Cristo Jesus, nós somos livres para trilhar um caminho de amor e transformação, porque Ele cumpriu toda a lei. Ele sim tinha um coração perfeito. Ele sim tem um coração perfeito. E Ele pode nos dar do seu coração, para que a gente possa experimentar de verdade de uma comunhão profunda com Deus, porque Ele está mudando a gente. Está mudando e transformando o nosso coração, a nossa vida. Olhe nesse momento para o fundo do teu coração e veja o que você faz para ser aceito. Quais são as áreas de obediência que você precisa da ajuda do Senhor? Que você precisa colocar em prática? A gente poderia dizer e usar um exemplo das finanças, dos dízimos e as ofertas, e colocar isso era da lei, e pedir: Senhor, então, já que eu estou debaixo da lei do Senhor que me deixa livre, me dê um coração generoso e me liberte da escravidão do dinheiro, já que estamos livres no Senhor, já que estamos debaixo da lei do Senhor. De perdão, de sair do perdoar é para os fracos, eu não faço isso nunca, para perdoar, porque isso liberta a gente do veneno da amargura mesmo. E pedir ao Senhor que Ele nos liberte. Tiago continua conversando com esses irmãos, que agora, já possivelmente ao ler e colocar em prática e orar, já passou pela cirurgia da graça, que começa a manifestar uma transformação. E o que eles vão experimentar se eles fizerem isso? É de verdade, irmãos, experimentarem uma vida sem religião. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Eu não vou meter nessas questões que têm a ver com a língua, porque em breve nós vamos ter um culto fúnebre, aí precisamos de um caixão grande, quando a gente chegar no texto que é para pregar sobre a língua, para sepultar ela em nome de Jesus. Mas o que nós vamos experimentar? Irmãos, uma língua sob controle. Se a nossa fala é marcada por fofoca, você soube que? Sabia que? Reclamação crônica, sarcasmo, brincadeiras que ferem. Se a nossa língua é assim. E cuidado, irmãos, porque isso é uma demonstração de verdade que falta Cristo e o Evangelho. Nós podemos destruir muita gente com isso. Nós podemos acabar com a nossa casa desse jeito. Mas se temos a palavra implantada em nossos corações, a minha língua e eu que falava demais, lembra lá no versículo 19? Para a gente não falar muito, para evitar, para ouvir mais. Essa língua agora está sobre o domínio do Senhor. Está debaixo do controle do Senhor.
Imagine se a gente saísse daqui e fizesse aqui um acordo. Não vou falar pacto não, que isso é coisa de seita, né? Mas um acordo. Se pegasse um elástico ou um elástico bem grosso e colocasse no braço. Todas as vezes que a gente fosse tentado a falar de alguém, a gente puxasse ele e soltasse. Mas tem que doer, né? Ai, meu Deus. Aí você fosse reclamar, puxasse e soltasse. Eu sei que talvez até o final da série a gente estaria sem mão. Causaríamos uma amputação de fazer isso. Você fosse falar mentira, reclamar, puxa o elástico e solta. Aí, quando começar a doer e ficar vermelho, irmãos, pelo amor de Deus, tá? Você não vai pegar um elástico, vai ficar por aí fazendo isso e falar que você ouviu, o pastor falou para fazer, e você se martirizando e achar que o Senhor está aceitando isso. Mas se você fizesse isso, vamos supor, e você pedisse, Senhor, purifica o meu coração e refreia minha língua. Purifica o meu coração e refreia minha língua. É porque é igual tiradeira, né? Purifica o meu coração e refreia minha língua, Senhor. Eu quero isso. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso. Mas uma das coisas que ele coloca aqui, irmãos, e que nós precisamos de verdade, muito, é que quando nós passamos por esse transplante do nosso coração, deixamos de ficar nos olhando no espelho e praticamos o que ouvimos. Temos Cristo como o nosso modelo de coração perfeito, de fala perfeita. Temos Cristo como o nosso modelo de vida prática. Uma das coisas que acontece é que os nossos olhos se abrem. Os nossos olhos se abrem. Versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Quem são os órfãos e viúvas hoje em Campo Grande, no nosso bairro, em nossas vidas? Quem são eles? Uma mãe solo da igreja? Que precisa de ajuda, de cooperação? Algum idoso abandonado no bairro? Alguém que vive sozinho? Imigrantes tentando recomeçar? Um amigo que não tem, apesar de estarem vivos, pai e mãe e vive solitário nesse mundo? Quem são esses órfãos? Quem são esses invisíveis que nós não conseguimos ver? Porque estamos tão ocupados querendo falar, estamos tão ocupados querendo defender o nosso ego, a nossa vida, estamos tão ocupados que não conseguimos colocar em prática a palavra do Senhor, não conseguimos colocar em prática a nossa fé. Onde eles estão, irmão? Por que não enxergamos? Lá em Petrópolis, uma vez, a gente saía para a rua e uma irmã, ela falou assim, eu não consigo ver esses mendigos que vocês levam numa panela tão cheia de coisa assim. Eles levavam uns panelões de sopa ou muita quentinha e ela achava que era muito, porque ela não via ninguém. E eu, cara, meu Deus do céu, como que ela deve andar? Irmão, mas a gente não enxerga um monte de gente por causa disso. Mas quando a palavra muda a gente, transforma a gente, nossos olhos se abrem. Por quê? Agora, o que você ouviu, o que você diz que acredita, crê, o que você tem escutado do Senhor, precisa ser colocado em ação amanhã ou hoje. Colocado em prática, nossos olhos se abrem. E aí nos comprometemos com a história, de ouvir a história dos outros, de suprir necessidades das pessoas, de reparar a casa de viúvas, de cuidar de gente abandonada, de estar próximo, de ser companheiros fiéis de pessoas que não têm nada para oferecer a gente. Isso é santidade no dia a dia, irmãos. É o Senhor nos ajudando a colocar em prática isso. Quais são os inimigos dessa santidade em nossa realidade brasileira, da nossa vida? Os inimigos da integridade da igreja no nosso Brasil, o nosso jeitinho carioca. Nossa forma de sonegar os impostos e burlar as leis. A gente não gosta de esperar e atravessamos as filas. Corrupções no trabalho. Levando resto do que sobra das coisas, pensando que
são nossas e aí temos o direito de levar, sendo que ninguém autorizou? Quais são os inimigos? Esse consumismo desenfreado ao ponto de o Senhor já ter nos dado o suficiente para viver, mas não temos contentamento e aí sempre estamos gastando tudo que Ele entrega para a gente. E no outro mês nós estamos pedindo, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Normalizamos a fofoca. Parece que é normal. O que a gente precisa fazer, irmãos, é ter uma auditoria semanal na nossa vida. E se você vive isolado da sua comunidade, você não tem como ter isso. Não tem. Essa auditoria do nosso coração, quando colocamos nossa vida diante do Senhor, quando nossa integridade for testada, no dia que eu cedi para o jeitinho carioca, no dia que eu não atendi, estou abandonando uma palavra, no dia que eu não me contaminei, a quem que eu vou confessar os meus pecados para que eu consiga viver no outro dia? A gente precisa da comunidade, irmãos. Nós precisamos dos irmãos. E eu termino deixando para você alguns exemplos, algumas decisões que seria bom a gente tomar antes da gente ir para casa. Quebre o espelho da ilusão. Decida hoje parar de apenas colecionar verdades e começar a encarná-las. Hoje. Uma das coisas que Deus te falou aqui nesse momento de culto, faça isso. Receba esse transplante de graça, pela graça na sua vida. Pare de tentar reformar o velho coração, irmão. Não presta, não. Não presta. Ah, Deus vê o meu coração. Se Deus fosse açougueiro, ele ia ficar com os corações. Ele arranca e bota um novo, porque não presta o velho. Ele coloca um novo. Renda-se hoje ao cirurgião, ele está aqui. Ele pode te dar um coração novo. Um coração regenerado, transformado, implantado pela palavra viva de Cristo Jesus. E Cristo em nós vai mudar a nossa realidade de consumidores e vai nos ajudar de verdade a ter uma fé viva. Entenda, irmãos, que sua fé se torna visível quando muda a língua, quando movemos nossas mãos em compaixão, quando firmamos nossos pés em integridade, para que o mundo olhe para a gente e diga: ali está indo um discípulo de Jesus, porque ele coloca em prática o que ele ouve. Feche seus olhos nesse momento, tenha o seu tempo de oração, coloque-se diante do Senhor e diga para ele: Senhor, eu preciso de Ti. Não quero mais ficar consumindo coisas. Eu não quero ter uma fé de streaming. Assistir, ouvir, discutir, mas não colocar nada em prática. Me tire do sofá, porque eu não quero ser um cristão do sofá. Não quero ser cheio de informação. Quero colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Ore a Ele, fale com Ele.